Olá, pessoal! Muito bom dia a todos, muita paz, muita luz. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Vamos falar hoje, então, nessa palestra de hoje, sobre a origem dos mundos intraterrenos. Como é que tudo começou? Né? Por que mundos intraterrenos? Porque alguém se prontificaria, uma civilização avançada, morar embaixo da Terra, mas morar em cima, né? Qual é a situação? Não é uma pergunta que vocês fazem? Não é interessante? Se o paraíso está aqui em cima, sol, luz, por que os ricos vão se enfiar em caverna e ficar lá se são muito mais avançados que nós? Então por que eles não tomam o planeta e expulsam nós? Né? Então são perguntas muito complexas, que ao longo da história ninguém respondia, ninguém, né? Então à medida que eu fui me envolvendo com a espiritualidade, com a minha própria mediunidade, eu tinha todas essas questões, né? E à medida que o tempo foi passando, elas foram respondidas para mim. E elas foram respondidas de uma maneira prática. Da mesma maneira, que quando eu tinha todas as dúvidas sobre extraterrestre, e os meus mestres espirituais me trouxeram os extraterrestres para que eu tivesse contato, e a partir dali, então, você entendeu o que é o extraterrestre. Não em teoria, né? Porque uma pessoa te fala, outra te fala, outra te fala, mas você não tem a experiência. Certo? É você viver a experiência diferente. Então a mesma coisa aconteceu com os intraterrenos. Então quando eu pesquisei, eu queria saber sobre os intraterrenos, então aconteceu a seguinte experiência. Desde criança eu saio do corpo. Então essa é a minha mediunidade mais elevada, mais forte, é sair do corpo consciente. Então na fase adulta, nós temos uma equipe no mundo astral, eu vou dar uma revelada de umas coisas assim que eu já não falo quase para ninguém. Existe uma equipe no plano astral na qual eu faço parte. São espíritos, é um grupo de espíritos onde eu aprendo. Veja bem, lá eu aprendo. Quando eles me chamam para trabalhar, eu vou ajudar. Mas eu eu só sou um funcionário, sabe aquela coisa? Eu sou um aprendiz, nesse caso. Então, nós temos vários mestres que coordenam esse grupo de aprendizado espiritual. Vários mestres. Okay? Vários professores, professoras. E o que acontece? Nós somos instruídos em determinados momentos, somos levados em excursão. Então esse grupo de umas 40 pessoas. Tem umas 40 pessoas nesse grupo. E nós temos vários mestres coordenadores. E eles organizam excursões para determinados lugares de aprendizado. Por exemplo, quando estava aquela guerra do Golfo, começando aquela guerra, aquele conflito no Oriente, lá na década de 90, foi programado, e nós fomos visitar, nós assistimos a guerra, nós vamos lá ver o que está acontecendo. Mas tudo sob coordenação de um mestre, de um guia, você não fala o que você quer, você vai lá, você observa, você tem um grau de liberdade, porque sabe que a gente não vai fazer besteira, são tudo espíritos jamais mais acordados. Então a gente vai aprender o que é uma guerra, outro lado, quando as pessoas morrem, o que acontece, como elas são resgatadas, você fica olhando, você fica assistindo praticamente. Você não atua, porque lá não é o seu lugar. Lá não é o seu, por exemplo, o centro operacional do meu trabalho. Então lá tem os espíritos da região, que já vão cuidando, os mestres da região, tudo recepciona os mortos e todo aquele conflito acontecendo e você assistindo. Tem excursão para fora da Terra, tem excursão para comunidades espirituais que ficam em Titã, a lua de Saturno, em luas de Júpiter, mas no astral, nada físico. Visitar cidades astrais, então, é todos os cantos, certo? E numa dessas excursões, nós somos levados aos mundos intraterrenos. Tá? Faz parte de todo o projeto de aprendizagem de um espírito. Todo espírito que está acordando, mesmo depois da morte, inclusive eu faço parte de um grupo de gente que morreu, de determinado nível, que estão acordando o mundo astral. Então eles vão nessas excursões, eles são treinados. É como você pegar o André Luiz, agora André Luiz, você vai para como despertar, você vai lá para tal comunidade, lá no astral, e assim por diante, entendeu? Então nós somos treinados lá por essa equipe espiritual. E às vezes quando precisa trabalhar, ajudar a gente, nós vamos uma equipe. Se eu estou dormindo na época, eles me levam. E é tudo coordenado. Tem dia que não tem nada para fazer. Ele larga você, vai passear, faz o que você quer.
Aí eu saio sozinho, vou andando por aí, tá? Mas a maior parte do tempo tenho que fazer. Tenho que fazer. Bom. E numa dessas, nós fomos esclarecidos. Primeiro eles dão aula para você lá, prepara tudo, ensina, olha, muito terreno é isso, é isso, é isso, é isso. Depois tudo, então agora vamos lá. Então vai a excursão toda, né? E você não tem noção quantos mistérios tem esse planeta. A nossa ciência não sabe de nada. A nossa ciência não... Se você estudar geologia, se for na USP pegar esse pessoal da geologia, eles acham que nunca existiu há 12 mil anos atrás o desastre da Atlântida. Eles não conseguem entender. A Atlântida virou de ponta cabeça há 12 mil anos desse planeta. Subiu o continente, desceu o continente, o polo da Terra mudou em alguns graus. E ninguém sabe disso. Isso aqui é só milhões de anos atrás que teve, não sei o quê. Uma ignorância da ciência total. A mesma ignorância que a ciência tem contra a vida após a morte. É uma ignorância total contra a vida após a morte. Todos esses doutores, terapeutas, psicólogos, universitários, tudo com aqueles modelos babaca que não tem nada a ver com a realidade. Então, acreditem na ciência entre aspas. Em algumas coisas na ciência pode acreditar, mas na maioria não. Nesses mistérios pode sair fora, ela não sabe de nada. Da mesma forma que os Estados Unidos, a Força Aérea Americana, eles não sabem nada sobre ufologia. Eles não têm a mínima noção da dimensão do fenômeno ufológico. Não tem. Essa história que eles têm UFO capturado é tudo uma grande mentira. É uma grande implantação da mídia desde a década de 50. Tá? E muito americano acredita que Área 51, um disco voador caído, é completamente, não tem nada a ver, é babaquice total. Bom, então, como começa os mundos intraterrenos? É uma história muito antiga. É uma história que demanda lá da experiência Atlântica. Tá? Então, muito bem. Aí vocês vão entender o porquê eles teriam que ficar isolados. Que tipo de experiências eles iam viver nesse mundo isolado. Tá ok? Muito bom. Bom, então vamos sempre analisar isso aqui. Nós temos que analisar espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Sem isso, nunca vocês vão entender o simbolismo dessa experiência humana na Terra. Muito bem. Ok? Então, lá em cima nós temos um comando planetário Terra. Todos os projetos planetários, toda a vida, tudo que existe em superfícies e mundos densos, vem de cima para baixo. Qual é o erro da nossa ciência? Achar que tudo vai de baixo para cima. Você está me entendendo? Como tudo nasceu de micro-organismo, nasceu de bactéria, foi evoluindo, espírito não existe. Existe só uma biologia, um corpo biológico funcionando. É claro que isso está errado. Esse é o atraso da ciência. A ciência está assim hoje, ela tem que virar. 180 graus. Senão ninguém vai entender nada. Então, tudo começa de cima para baixo. Então aqui nós temos uma ciência, uma tecnologia inimaginada por vocês. Esse comando aqui, ele faz parte de uma federação galáctica, que comanda projetos planetários na galáxia. Então isso aqui faz parte da federação. Não é uma coisa exclusiva da Terra. E essa federação, ela fica numa posição coordenando. Ela não está nem em planetas. Tá? A federação fica num ponto da galáxia que ela coordena toda a galáxia. Certo? E é muita gente. Além dos bilhões de estrelas, é uma coisa grandiosa. Bom, então essa federação, eu vou chamar de F, ela coordena bilhões de projetos planetários. Você vê aqui projetos planetários. E muitos, hein? Não é meia dúzia, não. É bilhões. Então, tudo o que acontece na superfície de um planeta é projetado pela Federação. A Federação prepara mundos em todos os níveis, prepara plano físico, implantando estruturas biológicas,
autorreplicantes e implanta todas as formas de vida nos planos astrais também. Prepara os planos astrais, as dimensões astrais, e prepara o plano físico. Isso se chama engenharia sideral. Tá? Todo um ecossistema tem que ser montado antes de qualquer alma descer. Todo um projeto organizado. A alma é a última que desce.